Queridos, nós continuaremos na meditação do livro de Matitiá, escrito por Matitiá, o Levi, tirando proveito, aplicando. Essa semana passou, hoje é o primeiro dia da semana, estamos iniciando aí mais uma semana. Como passou a semana, cada dia, como que cada um está neste momento, é resultante das ações de cada um. Glória ao Senhor. Aleluia. Felicidade, alegria real. Alegria passageira é aquela alegria da carne, que é até prejudicial. Mas a alegria real é fruto de ações. Felicidade é fruto de ações. Mas, para nós não fazermos digressões, vamos a um texto aqui de Matitiá. É o livro que nós estamos estudando. Passou essa semana que o Senhor deu, foram 7 dias de 24 horas cada dia. E você celebrou o Senhor hoje, não é? Celebrou. O coração de cada um expressou, externou a sua gratidão, como foram lidos aqui alguns testemunhos de agradecimentos ao Senhor. Então, meu estado agora é proveniente do que eu fiz desde quando? Desde que eu nasci. Eu tive ações conscientes e ações inconscientes. Mas a verdade é que o meu estado agora é proveniente das decisões que eu tomei, das escolhas que eu fiz, do que eu pensei, do que eu senti, do que eu falei, do que eu fiz. É o meu estado atual. Aleluia. Feliz ou infeliz? Eu tenho conversado com várias pessoas e tenho feito essa colocação. E às vezes eu pergunto, você sabe o que é felicidade? E a pessoa fica assim, meio... E você conversando com essas pessoas, você vê a variedade de ideias, de pensamentos que cada um tem a respeito deste assunto, felicidade. E, na verdade, por sabermos de algumas coisas ensinadas por quem sabe, pelo verdadeiro, nós percebemos que essas pessoas andam enganadas. Por não saber o que é felicidade, ele não sabe qual é o conceito, nem tampouco definição. Você pode aprender a ser feliz com uma pessoa que é infeliz? Uma pessoa não sabe o que é felicidade. Como é que ela pode ajudar você a ser feliz, sendo ela uma pessoa infeliz? Aleluia. Então vamos aqui a um texto, porque nós estamos estudando o livro de Matitiá. É um estudo bem assim, sucinto, não é um estudo abrangente, porque esse estudo abrangente eu deixo por conta de cada um, certo? Eu estou dando uma contribuição. Mas vamos aqui a Matitiá 19. Já estudamos esse texto aqui, parcialmente, estudamos. Chegamos aqui, depois deste assunto aqui que foi abordado pelos adversários do Senhor Yeshua. É importante você observar, quando estiver lendo, como pensavam, como agiam, como se expressavam os adversários do Senhor Yeshua. Os amigos do Senhor Yeshua. Os amigos, que não eram muitos. É impressionante, o Senhor Yeshua não era uma pessoa preferida para milhões de pessoas da época. É bom pensar nisto, não?
A quem o Senhor Yeshua chamou de amigos? E quando ele usou essa expressão? Aleluia? Então aqui os adversários chegaram com uma pergunta, tentando provar o Senhor Yeshua, embaraçá-lo. E o Senhor Yeshua respondeu, deu a resposta para ensiná-los, inclusive por causa também dos ouvintes. Aí vieram as crianças para o Senhor Yeshua, foram trazidas ao Senhor Yeshua para que ele as abençoassem. E os discípulos se opunham. Aqui deixaram, no versículo 13, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos estavam agindo assim, por quê? As pessoas estavam levando as crianças para o Senhor Yeshua abençoá-las. E os discípulos repreendiam aquelas pessoas. Temos lições a aprender aí? Eram discípulos. E há pessoas que dizem que porque levantou a mão para... É a expressão mais comum. Levantou a mão para Jesus. E você fica a pensar, não é? Ou vai conversar com a pessoa, você percebe que é uma pessoa que anda iludida. Na verdade, ela não sabe nem o que é que ela fez. Ela não se tornou um discípulo ou uma discípula, ela só levantou a mão. E esses aqui eram discípulos. Glória ao Senhor. Esses aqui eram discípulos, estavam com o Senhor Yeshua e tiveram uma atitude errada. Mas eles estavam com o Senhor Yeshua. Eles estavam aprendendo com o Senhor Yeshua. No versículo 14 diz o Senhor Yeshua para eles: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aí você vai conversar com uma pessoa que não presta atenção ao texto. Ah, mas o Senhor Yeshua disse que o reino dos céus é das crianças, aí ele generaliza. Observe que ele diz, dos tais. Esses dos tais aí se refere àquelas crianças que estavam sendo levadas a ele, pelos pais que estavam entendendo que os seus filhos precisavam da bênção do Senhor Yeshua. E aqui diz, e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Ele não deixou de abençoar aquelas crianças que foram levadas pelos pais para serem abençoadas. Mas os discípulos ainda estavam, como nós, eu estou consciente disso, estou na minha fase de aprendizagem. E você tem que ser cauteloso. Porque eu sei que eu estou aprendendo. Então, quero andar sempre com o Senhor Yeshua. Eu não posso passar à frente dele. Ele não disse, olha, passa à minha frente. Ele não disse isso. Ele disse, vinde após-me, siga-me. Veja como é que eu faço. Aleluia. E os discípulos estavam aprendendo. A seguir a estes dois eventos, vem o terceiro aqui. Versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Bom mestre. Um tratamento respeitoso. Mas faltava-lhe algo. Faltava-lhe algo. E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Elohim. Se queres, porém, entrar na vida... O que é que o Senhor Yeshua falou? Ele anulou os mandamentos? Não. Guarda os mandamentos. O Senhor Yeshua, quando uma pessoa chegava perante ele, ele já olhava dentro da pessoa, ele já sabia o estado da pessoa. Mas ele veio aqui para salvar.
Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma pessoa perdida pode ser feliz? Ela ainda não se achou, não se encontrou. E aí temos aqui esse texto que é lições. Quanto mais a gente estuda, experimenta, se identifica, mais a gente aprende, tira lições e vê o nosso próprio estado. Certo? O Senhor Jesus guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? Não vou entrar aqui na questão de Marcos e Lucas, porque existem lições a serem aprendidas de acordo com a escrita de cada um, o objetivo de cada um, o estilo de cada um, o conhecimento de cada um. Mas Tiago, Lucas, na sua investigação, na sua cronologia, né? Cada um tem as suas características próprias. Disse-lhe eles quais? E Yeshua disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ao ouvir isso, aquele jovem vai replicar para o Senhor Yeshua, diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Nós temos comentado com os irmãos, já tivemos aqui vários estudos sobre o assunto, os estudiosos também têm dado a sua contribuição, os irmãos, os pastores, os que estudam, estão tendo as suas oportunidades nas suas conversas diárias, passar o que tem. Quem tem vida, transmite vida. Aleluia. E que privilégio poder transmitir vida, transmitir luz para aqueles que estão nas trevas. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? É claro que teríamos que discorrer aqui para que aquele jovem pudesse se enxergar. Veja que o Senhor Yeshua começa a falar a respeito dos mandamentos. Ele fala do mandamento exatamente do relacionamento com o seu próximo. Como nós devemos nos relacionar um com o outro. Isso está determinado pelo Pai que criou todas as coisas e ama a sua criação. Como é que Ele quer que eu me relacione com o meu próximo? Aí vem aquele outro, quem é o meu próximo? Aí dá vontade de dizer, viste aquele jumento? Biliano, o jumento estava tendo mais um entendimento do que Biliano, ou não? Pois é, o homem se torna. E Biliano se tornou aquilo que está descrito na Escritura Sagrada. Por causa de que Biliano se tornou assim? Este jovem aqui, ele estava em busca de algo que é precioso e que a maioria dos habitantes da terra nem tem noção disto. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Para conseguir. Em outro texto diz para herdar. Herdar a herança é coisa de pai para filho. Qual era o estado real daquele jovem? Mas ele achava que estava fazendo tudo. Tudo isso tenho guardado, não se sabe onde. Desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Olha, se ele estivesse guardando os mandamentos, ele estaria com esta
percepção errônea a respeito até do próprio Senhor. Bom mestre, está faltando aí algo. Disse-lhe Yeshua: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Se queres ser perfeito. O Senhor exige isso de você? Como é que deve ser a sua perfeição? Qual é o seu grau de perfeição que você já alcançou? E o Senhor Yeshua fala sobre isso. Ele diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens. Dá ao teu próximo. Já que você disse que já fez tudo, então dá aos teus próximos. Aos pobres, e terás um tesouro no céu. Obras. E vem e segue. Não bastava vender tudo, dar aos pobres, não bastava. Ele ia ter um tesouro nos céus, como o centurião, não é? Tinha tesouro no céu, porque as tuas obras chegaram à presença de Jeová. Mas você precisa chegar lá também. Aleluia. Então, o mensageiro vai instruí-lo para que ele enviasse alguém à busca de alguém que tinha vida, que conhecia o Senhor, para falar do Senhor que ele conhecia, para ele, a fim de que ele chegasse também, porque as obras deles tinham sido aceitas. Vejam bem, queridos, como esse mundo de trevas iludem as pessoas, né? Tem pessoas que acham que vão chegar no céu porque deram alguma coisa para alguém. Essa pessoa, coitada, está achando que vai comprar a vida eterna com coisas. Não sabe o que é a vida. Depois vem e segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, aí os irmãos, versículo 22. O que o deixou triste? Veja o texto aí, lê o texto com bem atenção. O que o deixou triste? O que é que o deixou triste? A impossibilidade de obedecer. Ele era muito rico. Isso o deixou triste. Rico. O que é que ele queria? O que é que ele queria? A vida. Mas qual era o tropeço dele? O que impede a pessoa de fazer o que o Senhor Yeshua manda. Ele não sabia quem era o Senhor Yeshua. Ele naturalmente ouviu falar do Senhor Yeshua, mas criou as suas ideias acerca dele. Suas imaginações, não? O impediram de conhecer essa pessoa. Sua maneira de pensar, os seus conceitos, os seus valores. Nós somos seres humanos. Pensamos, criamos valores, criamos desejos. Não é? Os nossos desejos nos alegram ou nos entristecem? Qual o efeito que os nossos desejos estão produzindo sobre nós mesmos? As nossas lembranças, quando eram mais jovens, e agora estamos mais... já não... Estão nos deixando tristes ou alegres, felizes ou infelizes? Pensamentos. Você pode ter um vizinho ao seu lado, triste, infeliz, você não está nem sabendo qual é o estado dele, e você pode estar na sua casa feliz, ou vice-versa.
ao lado, pessoas felizes, e ali naquela casa, infelicidade morará. Ou pode ser membro de uma mesma casa, tendo pessoas felizes junto com pessoas infelizes. Numa mesma casa. É o estado de cada um. Muito bem, queridos. É uma lição aqui que não pode ser esgotada. Não dá para você esgotar um texto como esse, porque é de uma relação com a eternidade, com a realidade, ou com a irrealidade de muitos. Aquele jovem era rico. Feliz ou infeliz? Em busca de que você está? Seu esforço diário é em busca de quê? Aquele jovem buscava o Senhor? Hein? Não, não o buscava. Ele buscava a vida eterna ao seu modo. Ele achava que ele poderia fazer alguma coisa. Ele era muito rico. Ele achava que ele podia fazer algo. Tanto que a pergunta inicial é exatamente essa: que bem farei? Aleluia. Ele achava que ele podia fazer algo para ter a vida. E aí você vê na história da humanidade a tragédia que é, dentro de tantos ensinamentos, filosofias, livros, bibliotecas, abarrotadas de livros, e os homens continuam sendo infelizes. Quem é feliz faz guerra, mata, mente, engana. Não são obras de quem é feliz. Aleluia. Glória ao Senhor. Aquele jovem teve uma grande oportunidade, só que ele não estava em busca do Senhor. Ele estava em busca da vida e queria fazer algo, porque ele achava que ele tinha condições de fazer algo para conseguir a vida. Muito bem. O Senhor Yeshua prossegue, porque ele saiu triste, né? O jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste. As palavras do Senhor Yeshua, não é, produziu neles tristeza. Lições, olha, quantas lições a gente pode tirar daqui, não? Aleluia. De quem sou eu, servo? E disse Yeshua aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Em outros textos tem outras palavras. Marcos, por exemplo, não vou me deter porque quero avançar aqui nesse livro, senão a gente não termina de estudar o livro de Matitiá com toda a deficiência, mas precisamos encerrar esse estudo aqui. Numa outra oportunidade, outros virão, né, com mais até conhecimento e poderão ajudar melhor os irmãos. Então, olha só. Entrar um rico no reino dos céus, em verdade vos digo que é difícil. Isso não é impossível. Certo? Não é impossível. Mas como é que estava a mente dos discípulos? Eu quero sempre trazer isso para os queridos irmãos. A questão da mente, que é formada, a personalidade que é formada em contato com pessoas, em contato com professores, salas de aulas, conversações, decisões, imaginações. Que personalidade é a minha hoje? Em relação à realidade e não às fantasias. Falando de verdade, realidade. E não fantasia. Estou olhando aqui o relógio, poderia passar alguma coisa, mas não vai dar tempo.
Disse então Yeshua ao seu discípulo: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu não vou ficar discutindo aqui agulha, não. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha é uma coisa fácil? Aí vai toda uma teoria, aí ficam discutindo que o fundo da agulha... Então, o Senhor está dizendo a dificuldade que é. Ele está falando aqui de impossibilidade. Tanto que os seus discípulos, ouvindo isso, versículo 25, admiraram-se muito, espantaram-se, dizendo... O que foi que eles disseram? Olha, essa expressão, quem poderá ser salvo, ela não é correta. Porque quem poderá ser salvo, aí fica na dependência de alguém. Mas o texto é quem poderá então se salvar. Porque se um rico, olha como estava a cabeça deles. Essa coisa de correr atrás de riqueza, achar que a riqueza vai fazer com que o ser ou a pessoa seja elevada. Mas onde? Será uma pessoa elevada em que sistema? As riquezas terrenas poderá elevar um ser. A grandeza do ser não se conquista com riquezas materiais. Pelo que eu já tenho aprendido da Escritura Sagrada e do Senhor, o homem é mais importante do que riquezas. Pelo que eu tenho aprendido com meu Pai, com meu Senhor. O homem. Eu não olho para o homem da mesma maneira que os dominados pela avareza olham para o ouro. Tanto que eu não estou me importando em comprar ouro, conquistar ouro. Eu estou me importando em conquistar seres humanos. Trazer o homem de volta para que ele se torne homem, de fato. Quando isso acontece, ele percebe que ele é mais importante do que o ouro, do que prata, do que coisas materiais. Mas enquanto ele está perdido nas trevas, ele nem sabe o valor que ele mesmo deveria conhecer. E aí faz tanta loucura, se embaraça tanto. E a Escritura recomenda sobre essas coisas. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. Os discípulos que estavam contaminados, porque eles também foram educados na sociedade materialista. Sociedade materialista é aquela sociedade em que a matéria, o Estado, as coisas, as instituições passam a ser mais importantes do que a pessoa. E até matam a pessoa na disputa de cargos. Esse é o mundo das trevas. Onde o ser humano é capaz de odiar o seu próximo. Capaz, porque nasceu de quem? Nascido da carne, é? Na relação das obras da carne tem amor? Não tem. Tem justiça? Tem verdade? Pureza? Isso não faz parte do mundo. Aleluia. Então, queridos, os discípulos, então, quem que pode se salvar? Versículo 26, qual vai ser a resposta que o Senhor Yeshua vai dar? Que coisa linda, né? Aí o Senhor Yeshua, ali estavam eles sentados, não é? E o Senhor ensinando, e o Senhor Yeshua vai percorrer o olhar por todos eles e ver o estado de todos eles, a situação de que cada um deles estava.
É por isso que eu fiz a observação que eu fiz para os irmãos anteriormente, porque a pergunta é quem poderá salvar se não é? Quem poderá se salvar? Porque a resposta do Senhor Yeshua diz assim, aos homens é isso impossível. O homem não pode se salvar. Essa guerra toda que vocês veem na Terra, de todas as formas, de palavras, de discussões, de discordâncias, e de ódios e rancores, que criam essas separações, armas, vamos matar, vamos... Tudo isso revela a impossibilidade do homem de fazer algo por si mesmo que o traga de volta ao estado que ele perdeu. E a maioria dos seres humanos, na Terra, nem tem consciência disto. Porque ele não sabe nem o que ele perdeu. Não tem consciência do seu próprio estado. Então, queridos, a resposta do Senhor Yeshua, olhando para ele, ele percorreu todos eles. Isso é impossível aos homens. O homem não pode fazer coisa alguma para se salvar. E aí entra uma confusão de teologia. Porque você não precisa de obras. E aí a confusão, que eles não entendem a diferença entre obra para se salvar e obra porque é salvo. Aquele que mentia, o que furtava, houve mudança, não é? Mas porque ele foi salvo. E agora as obras deles serão obras que vão testificar da sua salvação. Agora é outra pessoa. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Que mudança foi esta? Aos homens isso é impossível, mas a Elohim tudo é possível. E ele está falando que o Pai o havia enviado. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso é que ele veio. O que o homem perdeu? E ele mesmo se perdeu? Que foi necessário que o Pai, o Criador, por amor à sua criação, por amor ao ser humano, enviasse o seu Filho único para que essa salvação pudesse ocorrer. Porque para que o homem pudesse retornar ao estado de felicidade. Aleluia. Bem, meus queridos, dá uma empolgação, não? A gente começa a falar, daqui a pouco a gente está pregando e nem percebe. Não? Mas é a beleza do ser perdida no primeiro homem. Aqui nós estamos falando desse jovem que era rico. É um jovem que era rico. Qual o grau de riquezas dele? Era dono de muitas propriedades. Mas quantas? Será que essas riquezas dele daria para tomar um cafezinho no reino dos céus? Que os seres humanos se iludem, pensando que são donos de alguma coisa. Descendente de Adão é dono de quê? Ele perdeu o jardim. Vamos ver aqui, Bereshit. Vamos ler um texto aqui com os irmãos. Bereshit, capítulo 1, versículos 26 e 27. Glória ao Senhor. Guarda isso no coração. Guardar no coração. Quer dizer, pergunta, nós já colocamos isso aqui para os irmãos, mas num momento como esse, num estudo como esse jovem rico,
O texto diz que ele era rico, era dono de muitas propriedades. E olha o estado que o ser humano se encontra por não perceber a sua própria situação e viver iludido. Ele queria a vida eterna porque ele não queria. Já comentamos aqui com os irmãos. A vida eterna para continuar desfrutando daquelas propriedades, e naturalmente ele pensava em aumentar o seu patrimônio, não é? E ele queria vida eterna para continuar desfrutando disso. Ele não queria morrer. Pelo menos esse pensamento o conduziu ao Senhor Yeshua, mas com um pedido errado, com uma visão errada, porque ele não tinha disposição de obedecer. O que é de fazer? Quando o Senhor manda fazer, ele não faz. Muito bem. Bereshit, capítulo 1, versículo 26. Leia aí, os irmãos, leiamos, vamos? E disse o quê? E criou Elohim, versículo 27, e criou Elohim, o homem, à sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Homem e mulher os criou. Uma pergunta, já foi feita essa pergunta aqui, já colocamos várias vezes, já ouvimos também. Elohim é infeliz? Ele é uma pessoa necessitada de alguma coisa? Por que o homem é infeliz? Então ele perdeu algo. Aleluia. Bom, também é outro assunto que vem tantas coisas, mas não dá para a gente comentar, porque quando o ser humano chega a pensar que ele é produto de evolução, qual é o estado desta pessoa? O homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, que o criou. É preciso que haja essa teoria da evolução para manter a pessoa aprisionada nas trevas, para poder ser dominadas e aceitar essa decadência generalizada que existe na Terra e que faz com que os seres humanos andem como nós estamos vendo. A incompetência até de dirigir a si mesmo, ser realista consigo mesmo. Para, no nosso caso, não é? Tomar posse daquilo que o Senhor nos concede, a fim de que nós retornemos a esse estado que foi perdido no primeiro homem. Mas a humanidade é tão enganada, tão iludida, porque elas são manipuladas de tal maneira que ela corre atrás de tudo, porque elas são enganadas pelos aqueles que exercem domínio sobre elas. Pensando que vão conseguir. É tudo imaginação. Quando o homem tornou-se infeliz, tornou-se mentiroso, tornou-se pecador, tornou-se enganador, tornou-se assassino, tornou-se ladrão, porque perdeu, pela sua própria ação, o contato com o Criador. A unidade com o Criador. Daí a inquietação que vivem os povos. Adão pecou, e como diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23,
Romanos capítulo 3, versículo 23, muito bem conhecido nosso. É uma expressão curta que tem aí, que diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória, da grandeza de Elohim. É por isso que você vê os homens correndo atrás de grandeza no mundo. Que grandeza o homem vai encontrar no mundo que vai fazer com que ele se torne um ser de fato realizado? Aleluia. Bendito seja o Eterno. Você diz que não dá para comentar muitas coisas, porque senão a gente vai, não? Não, mas pastor, agora eu tenho o quê? Até quando? Louvado seja o nome do Eterno. Há uma diferença muito grande de um homem passageiro, não é? Que não sabe para onde está indo, porque ele caminha nas trevas. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe aonde chegará. Aleluia. E quem caminha assim pode ser feliz? Romanos 3, 23 diz o quê? Aquele jovem rico que chegou ao seu Senhor Yeshua querendo a vida eterna, porque morrer realmente é algo desastroso, ou não? Morrer é algo desastroso. Por que o ser humano tem que morrer? Bela pergunta para quem é inteligente. Você trabalhou, prosperou, ou está prosperando, está avançando nas suas conquistas, mas você tem que ser inteligente. Por que eu tenho que morrer? De onde veio a morte? O que é a vida? Por que eu não tenho o poder de continuar vivendo? Olha aquele jovem rico. Mas que hei de fazer para possuir a vida eterna? Pelo menos ele estava pensando, ele pensou, por que eu tenho que morrer? Deixar todos os meus bens? Não, eu quero a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Ele foi a pessoa certa, mas o seu pensamento era errado. Bom mestre, que hei de fazer? Bela pergunta. Mas o Senhor Yeshua era mestre dele? Não era. Porque o que o mestre, segundo ele, mandou fazer, ele fez? Então ele não era um aluno. Ele achava que poderia influenciar o Senhor Yeshua com as suas riquezas. Naturalmente, não, ele deve me pedir 10% de tudo. Eu estou disposto a dar. Mas salvação não se compra. Tanto que o próprio Senhor Yeshua, falando para os seus discípulos, vamos ver aqui em essa questão desta palavra dada pelo Senhor Yeshua aos seus próprios discípulos. Quando ele fala a respeito deste assunto, capítulo 13 de Matitiahu. Na verdade, o assunto mesmo que eu vou falar está no capítulo 16, mas eu vou ler o 13, juntamente com os irmãos. Quando ele fala lá no... praticamente um encerramento dos Mechalim, que ele está falando, ou parábolas. Versículo 34. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, quer dizer, o gozo daquele tesouro, ele viu o tesouro, ele descobriu. Ele foi, diz o que o texto aí? O que ele fez? Matitiahu 13, 44.
Ah, agora eu achei. Muito bem. 44. Leia agora vocês, porque eu já li. Ele encontrou o tesouro. Aquele jovem, ele tinha riquezas, mas ele não tinha encontrado o tesouro, que é o reino dos céus. Os reinos do mundo, nós estamos vendo aí como são os reinos do mundo. Os homens que administram o mundo. Eu, de vez em quando, faço essa pergunta a alguém também, quando eu estou, muitas vezes, quando há possibilidade de fazer, que a pessoa está falando, eu pergunto, quem no mundo existe, entre os homens, e você confia de fato nessa pessoa? Porque ela é verdadeira, ela nunca vai enganar você, não vai mentir, e essa pessoa também, você pode confiar nela para sempre. Aí a pessoa fica assim, existe alguém que você pode assinar o seu cheque em branco, desde que você tenha alguma coisa, e colocar nas mãos dessa pessoa? Quem é o homem que você pode fazer isso? Diz, olha, meu amigo, falar e ouvir muitas coisas é fácil. Agora, assumir responsabilidade com a própria vida não é coisa tão fácil assim. Porque se você não tem responsabilidade com a sua própria vida, uma coisa você não terá: felicidade. Não vai alcançar o verdadeiro sucesso. Fica dependendo de quem? Minha vida nas mãos de quem? Aleluia. Pensa bem nisso. Até quando você estiver lendo livros, quem escreveu? Por que motivo o escreveu? Quem é a pessoa que o escreveu? Você vai colocar a sua vida na mão dessa pessoa, que você nem sabe quem é? Ah, mas era uma pessoa culta. Nas trevas ou na luz? Quem é o teu mestre? E quem tem sido o teu mestre até aqui? Aleluia! A importância de saber escolher o mestre. E saber quem é o mestre. Porque o mundo vive de ilusão. Confiança. Confiança. Em quem confiar? O outro texto que eu quero ler aqui para os irmãos, e quero ler com os irmãos, o versículo 35 diz assim: o rei dos céus é também semelhante ao negociante que buscava boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Agora vamos a Matitiarro também, capítulo 16, versículo 26, que é o Senhor Yeshua falando para os seus próprios discípulos. Aqui também é para os próprios discípulos, mas também havia outras pessoas ali que não eram discípulos do Senhor Yeshua e estavam ouvindo esses ensinamentos. Versículo 26 diz aí o quê? Olha só, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sua vida? Nosso corpo, nós usamos o nosso corpo. E um dia nós vamos dar conta ao que nos criou do uso que nós fizemos do nosso corpo, porque nós somos propriedade dele. Mas um dia a gente sai do corpo.
E qual é o nosso estado real? O nosso estado real, para muitas pessoas, só será visto esse estado real no dia em que ele sair do corpo. Aí ele vai ver o seu próprio estado. Porque durante o tempo que ele passou aqui, ele não procurou saber qual é o seu próprio estado. Daí a ilusão em que viveu. E não procurou saber nada acerca de si mesmo, para se conhecer. Eu posso conhecer a mim mesmo lendo livros escritos por pessoas que estão nas trevas? Eles não se conhecem. Isso aí já vê a terceira vez, o mesmo, mas vou falar agora. Coisa que eu já falei para os irmãos, sobre Diógenes, o filósofo cínico, da escola dos cínicos, não é cínico nessa linguagem atual. Ele é um homem que tinha uma sinceridade. Aliás, foi um dos que mais viveu. Parece que morreu com 89 anos, se não me falha a memória. Ele era uma pessoa severa, cultivava valores, virtudes. Mas um dia, de tanto andar pelas ruas da Grécia, de Atenas, ele saiu. Ele dormia numa barrica, ele, né? E às vezes se vestia de uma barrica também. No meio-dia, ele sai com uma lanterna acesa. E levantou curiosidade entre os transeuntes. E perguntavam para ele, por fim, ele disse, o que é que você está, com essa lanterna, está procurando o quê? Essa resposta você já sabe, porque eu já falei aqui para vocês. O que é que ele estava procurando? Um homem. Havia ricos, havia políticos, filósofos, havia de tudo. Era a famosa Atenas, capital da Grécia, que até hoje o Ocidente ainda mergulhado nos ditos dos três principais que ficaram aí como na base de pensamento. Ele estava procurando um homem ao meio-dia com a lanterna acesa. Diz a literatura que é mais fácil você encontrar um Deus na Grécia do que encontrar um homem. Religiosidade não faltava, politicagem, discussões, filosofias. E eu quero dizer para vocês que Diógenes era contemporâneo de Sócrates, Platão, que foi discípulo de Sócrates, e de Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Os três foram contemporâneos. Então ele procurava o quê? Onde estavam aqueles três? O que é mais difícil de se encontrar na Terra é um homem. Tanto que quando o Senhor, você lê a Escritura, diz, um homem havia na terra de Uz. Quando ele chama homem de homem, vê as qualidades que esse homem tem. Havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Shimeone. Vê as qualidades deste homem. Havia um casal, Zerhariahu e Elisheba, em Jerusalém. Quem vai nascer? O homem perdeu isso, essa grandeza, porque se deixou arrastar pelos pensamentos, as ideias, as filosofias dos filhos das trevas. E nós estamos vendo o que a Terra é. Como a Terra está, por causa dos seres humanos. Podre, insegura. Mas, não nós. Porque quem crer no homem, chamado Yeshua, anda seguro, tranquilo, sem temor do mal. Ele tem um exemplo a seguir. Quando o Senhor Yeshua falou a respeito, disse que os discípulos disseram, mas então quem pode se salvar? Não esquece isso. Quem poderá ser salvo não é o correto.
Quem poderá se salvar? Quem pode fazer por si mesmo algo que se salve desta podridão que ele é herdeiro? Nascendo apenas da carne e sendo instruídos por filhos de homens que estão nas trevas, não sabem nem quem é o seu Criador, e outros nem sabem se ele existe. Esse é o estado em que vive o ser humano. O Senhor Yeshua diz: quem caminha nas trevas, caminha sem saber para onde. Quando o Criador, apresentou-se a Abraão, capítulo 17 de Bereshit, não, capítulo 17 não, 18. 18, deixa eu ver se eu encontro aqui. Capítulo 18. E o Senhor Yeshua disse para os discípulos: isso é impossível ao homem, porque o homem por si só, ele não pode voltar ao seu estado original. É impossível. Porque ele carrega algo que o impede. Há uma barreira entre o homem e o Criador. Barreira esta que foi criada pelo próprio homem. Esta barreira não pode ser movida por ele mesmo. Essa barreira se chama crime, pecado, transgressão. Isso o afastou do Criador. E é por isso que o homem corre de um lado, corre para o outro, em busca de coisas, e não se realiza, porque falta o principal, que é a unidade com o Criador. E essa unidade com o Criador só é possível se o homem retornar através do Senhor Yeshua, porque ninguém pode chegar ao Pai senão pelo Filho que ele deu, o Filho único. Agora é o Filho primogênito. O Senhor Yeshua diz: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Porque ele fez algo que ninguém poderia fazer. Nem o Pai podia fazer, nem os mensageiros celestiais podiam fazer, nem os seres terrenos, nem os seres aquáticos do espaço, ninguém podia fazer o que só o Senhor Yeshua fez. Aleluia. Para nos trazer de volta a esta glória, a esta grandeza, que o homem, envolvido pelas filosofias de tantas coisas no mundo, vive embaraçado, desnorteado e não consegue chegar, está sem rumo. Mas quando ele busca, e esta é a forma principal, real, buscar você, eu, cada um buscar o Criador. Quando alguém, não, porque eu não creio, você está com essa ideia de crer no Criador? Diz: olha, você está tão perdido quanto eu. Quando eu encontrá-lo, eu voltaria a conversar contigo. Você está perdido? Então você não pode falar para mim de uma pessoa que você não conhece. Eu sei que existe o Criador. Mas por que você existe? Porque eu existo. Eu não sou o resultado de um urubu que passou e caiu na estaca, não. Eu penso. Sou um ser humano. Sou capaz de pensar. Estou em busca dele. Aleluia. Aí sim você vai ter o privilégio de conhecê-lo. Porque ele mesmo vai se encarregar de conduzir você à pessoa certa, para que você possa chegar a ele. No caso, o pai conduz ao filho. E é o filho que vai dar os elementos que vai fazer com que a pessoa possa retornar a esse estado que ele perdeu no primeiro homem, que é o seu primeiro pai. Falando a essa questão de impossibilidade, eu quero deixar, pelo menos você colocar isso no seu coração, no seu ser. Existe alguém que pode fazer o que diz e tem caráter para cumprir o que diz que vai fazer. Aleluia. É essa pessoa que nós devemos dar crédito, buscar. O homem verdadeiro. Quem é o homem verdadeiro que você conhece? Vai ligar a televisão? Internet?
Abrir livro? De quem? Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo fala sobre isso. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O importante do respeito que nós temos que ter por nós mesmos, nós revelamos isso o tempo que nós dedicamos a ouvir sobre alguém, sobre A, sobre B, sobre C. A quem você valoriza? Quem mais exerce influência sobre você? Você está dizendo quem você é. Você está declarando qual é o seu estado. Aleluia. O Senhor falando a Abraão, ele disse no capítulo 18, versículo 13. Ele estava ali dialogando, falando algo que era para que ia acontecer, e perguntou Yahavá a Abraão: por que se riu Sara? Sara era a esposa de Abraão, dizendo: é verdade que eu... É Sara que está dizendo: por que se riu Sara? Ela estava lá dentro de casa rindo, quando ouviu o Senhor falar com Abraão, ela começou a rir. Aí o Senhor falou para Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Sara estava falando isso. Quem foi que falou? Olha a importância de você estar conversando com o Criador. Por que Abraão estava sabendo disso? Não. Ele vai saber porque o Criador... Por que Sara está rindo? Que o Senhor falou algo para Abraão, que Sara, quando ouviu, ela riu. Eu já estou velha. Não dá mais. E aí ela riu. Aí a palavra que o Senhor vai dizer para Abraão é: há porventura alguma coisa que seja demasiadamente difícil a Yahavá? Aí ele fala: ao tempo determinado, daqui a 1 ano, voltarei a ti e Sara terá um filho. É com essa pessoa que você deve ter contato. Porque ficar ouvindo historinha, tem pessoa que diz que é crente, mas basta aparecer uma médica com uma seringa na mão que ela começa a dar chilique. O crente chiliqueiro, perturbado, não tem domínio próprio, tem medo de tudo. Esse crente não é crente no Senhor Yahavá. Não é crente no Senhor Yeshua. Ele precisa conhecer o Senhor Yeshua. Você não pode crer numa pessoa que você não conhece. Confiança é algo que se deposita por convivência e não por discursos. Aleluia? Então, queridos, a convivência com o Senhor, com o Criador. Nós temos 3 homens na terra que você pode tirar dúvida com ele. Se esses homens escreveram algum livro ou deixou alguma coisa registrada, você pode tirar dúvida com eles. 3 homens. Os outros, você não pode tirar dúvida. Você não pode tirar dúvida nenhuma do que já se escreveu sobre esses homens que já partiram e que hoje são idolatrados no mundo. Mas como você pode tirar dúvida se eles de fato fizeram ou disseram hoje o que dizem que eles fizeram? Essa é a forma que o mundo usa para enganar os seres humanos e mantê-los engaiolados, inseguros, intranquilos. Mas tem 3 homens que você pode conversar com ele. Um deles é Hanoque. No momento eu não sei. Deixa eu ver. Até eu poderia ter trazido isso para os irmãos. Não vou fazer a conta também, não, agora. Ele está com
5.000, fica difícil você não fazer a conta. Faz aí, Tiago, rapidinho. Me diga aí a idade de Hanoque, não é? Hanoque está agora com 5.406 anos. Nesse negócio que chamam aí de Guinness Book, você não vai encontrar, porque o nome de um homem como esse não vai constar ali. Nas trevas, você não encontra essas coisas nas trevas. Certo? O outro é Eliarro. Eliarro agora estaria com 3.152 anos aproximadamente. E o outro homem, que você pode tirar todas as dúvidas com ele, inclusive sobre Hanoque, sobre Eliarro, quem é esse homem? Yeshua. Que é vulgarmente conhecido como Jesus. Você pode perguntar a ele sobre qualquer coisa. Desde a criação, mesmo antes da criação, depois da criação. Porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e o homem. Guarde isso no seu coração para você não ser enganado por homem algum. Há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens. Quem é essa pessoa? Yeshua, homem. Ele é homem. Aleluia. Com ele você pode conversar e você não... Desde que você faça o que ele manda que você faça, você não vai sair da presença dele como saiu aquele jovem rico que achava que podia fazer algo para ter a vida eterna. Ele achava que podia porque ele era rico. Saiu da presença do Senhor triste porque ele não tinha uma riqueza que todo ser humano precisa ter para desfrutar da real felicidade. Esperança. Esperança. Aleluia. Uma pessoa sem esperança é feliz? Não pode ser. Qual é a esperança do ser humano no mundo? Qual é a única certeza que o homem do mundo tem? Que vai morrer. Daí o desespero deles. Aleluia. É diferente de Simeone, né? Ele queria partir e o Senhor disse para ele que ele não partiria enquanto ele não visse o Mashiach, o Salvador do mundo. E ele estava em casa. Quando o Espírito Santo disse para ele, vai ao templo, ele foi. Veja que não foi o homem que falou isso para ele, foi o Espírito Santo. E ele foi. E ao chegar no templo, depois das cerimônias que tinham sido apresentadas, a purificação de Miriam, a circuncisão já tinha sido realizada no 8º dia, aí Simeone pegou a criança e apresentou o Senhor. Olha que maneira linda de partir. Olha a certeza de quem está andando na luz. Agora, Yahuwá, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E vai entregar o menino para sua mãe, vai falar para a mãe dele de coisas que a mãe dele ficou ouvindo e... A morte não faz estremecer os filhos de Elohim. A morte não nos faz estremecer. Nós sabemos em quem temos crido. E o Senhor Yeshua fala a respeito dos que vão receber quando ele vier, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com os seus santos e gloriosos mensageiros, dará a cada um segundo as suas obras. Palavras de quem sabe, de quem pode, de quem é fiel, é verdadeiro e que você pode confiar. Na próxima escola bíblica, nós vamos partir para outros textos.
E estamos caminhando para o final de Matitiá. Seu ser, depende do que você pensa, depende do que você sente, depende do que você deseja, depende do que você fala e depende do que você faz. É você que se torna feliz. Então, quando você quer ser feliz, você escolhe a pessoa em quem você vai confiar, você escolhe a pessoa em quem você vai crer, você escolhe a pessoa porque você quer conhecer a pessoa, para que você possa confiar nela. Tudo isso depende de cada um de nós. Agora, o Pai deu o Filho. E cada um de nós vai fazer a sua escolha. Tanto que o Senhor Yeshua, falando para os seus discípulos, orando ao Pai, ele diz: Pai, dê-lhes a tua glória. Palavra, antes da tua palavra. Os irmãos responderam bem. Dê-lhes a tua palavra. E eles a receberam. Depois ele diz: dê-lhes a tua glória. A glória que Adão perdeu, eu dei para eles. É isso que o crente precisa conhecer e viver. Para ser livre, meu querido, liberdade não se conquista com discurso. Ser livre é grande privilégio, mas não é para medroso. Liberdade não é para covarde. Eu não estou falando de temeridade, eu estou falando de coragem. E coragem, confiança, depende de conhecimento. Como é que você vai poder confiar numa pessoa que você não conhece? Então, sigamos o conselho de Rocher, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E principalmente o conselho do Senhor Yeshua, onde ele fala: a vida eterna é esta, que te conheço a ti, como único Elohim verdadeiro, e a Yeshua a quem tu enviaste. Conhecimento. Então, demonstre que você tem apreço por você mesmo, que você se ama, que você quer ser feliz. Comece a andar na luz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembre-se, você quando estiver diante do trono para ser julgado, é você que vai ser julgado. Não vai ter advogado, nem juiz, corrupto, para dar sentença de acordo com as conveniências. Isso não é juiz. Você vai responder por você, diante do teu Criador. Então, conheça-o e receba o que ele tem para você, porque está escrito: veio para que era o seu e os seus não receberam, não se apegaram a ele, mas a todos quantos se apegaram a ele, ao Senhor Yeshua, o enviado do Pai, o Filho único, deu-lhes o poder para que se tornem o quê? Filho de Elohim. E aí você vai saber, como filho de Elohim, o que é que você é como ser. Aí vai viver tranquilo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Esta palavra é uma palavra tudo relacionado com salvação, possibilidade, a impossibilidade do ser humano salvar-se a si mesmo. E por amor ao Pai, então, enviou o seu Filho, porque ele nos ama. Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça de fome, não pereça de medo, não pereça de infelicidade, não pereça de tristeza, não pereça de enfermidades. E se a enfermidade tiver que levar, amém. Não tem problema não. Morreu de quê? Ah, fulano teve uma morte bonita. Eu não tenho morte bonita. Eu quero ter a certeza que eu vou estar com o meu Pai, com o meu Senhor. Aleluia!
Morte bonita. O homem do mundo arranja de tudo, né? Para fazer as suas separações. Queridos, vamos louvar, vamos exaltar o Senhor. Me alonguei, não pretendia fazer esse alongamento, mas o tempo que a gente dispõe e a oportunidade que eu tenho para estar com os irmãos é uma vez por semana, então eu quero passar o que puder passar para os irmãos. Fazer você pensar, para você se respeitar, não deixar se arrastar pelo mundo. Lembre-se, com quem você convive? Com pessoas felizes? Se você vive com uma pessoa que você sabe que ela é infeliz, você pode esperar que ela torne você feliz? Então, é o que eu digo para os irmãos. Constantemente eu estou usando essa expressão. Ah, eu vou me casar para ser feliz. Então não se casa. Não se case. Não se iluda. Por quê? Quando a pessoa está pensando assim, ela está amando o seu próximo ou está sendo egoísta? Ela está pensando em ela ser feliz e o outro. Agora, ele é um infeliz, quer se casar para ser feliz. O que é que ele vai fazer com a pobre menina? Ele é infeliz, vai torná-la feliz? Então, antes de você casar, procure saber com quem você vai casar. Se você casar com um infeliz, você será. Aprenda a ser feliz para você compartilhar a felicidade com aquele a quem você ama, ou aquela com quem você ama, certo? Eu vou me casar com fulano, eu vou me casar com fulana porque eu a amo, porque eu sou feliz e eu quero compartilhar a minha felicidade. Agora eu quero saber se ela também é feliz. Se ele também é feliz. Esteja de olho aberto. Glória ao Senhor. Meus queridos, estamos encerrando mais uma reunião, primeiro dia da semana. Quero lembrá-los de que a responsabilidade para com o teu sucesso, a tua felicidade, é tua. É pelo que você pensa, que você vai transmitir o sentimento, você vai deixar nascer os desejos ou vai refutá-los, você vai falar, você vai influenciar, você vai agir. E todos esses atos, eles estão gerando em você o que você vai colher. Aleluia? Bendito seja o Eterno. Mais uma semana de oportunidade que o Senhor está nos dando para você crescer. Ele diz assim: olhai para mim. Imita-o. Yahvá, o Senhor e Yeshua, não são pessoas que acumulam nada de fracasso, nenhuma derrota, infelicidade nem pensar. Ele é imutável, instável. Ele ontem não foi uma coisa para hoje ser outra, amanhã outra, não. Ele é estável. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Aprenda a ser feliz com quem é feliz. E Yeshua está há mais de quantos anos no trono junto com o Pai, regendo o universo. E quantos pobres andando na terra sem conhecê-lo, iludidos pelos homens, correndo atrás dos homens, infelizes. Aleluia. Procura um modelo para você. Bom, eu quero imitar essa pessoa aqui. Quero imitar uma pessoa que é feliz. Aquele jovem rico é exemplo para você imitar? Por que não é exemplo? Porque ele não é. Ele não é feliz. A escolha que ele fez levou-o para um lugar onde ele está e continua sendo o que ele escolheu ser. Viver triste. Uma escolha. Aleluia? Você escolhe ser feliz ou infeliz. A escolha é sua. Então, essa semana você poderá voltar
Não é? Temos à noite uma reunião, temos outras reuniões, teremos, e na próxima escola bíblica nós estaremos aqui de volta para continuar dando essa contribuição para despertar os irmãos. E o Senhor Yeshua, você ouve muitas vozes, não é? Aquele... E aí, por exemplo, ele saiu ao encontro do Senhor Yeshua porque a filha dele estava morrendo. Ele foi ao encontro do Senhor Yeshua. Ele venceu todos os preconceitos da época, como já temos colocado aqui para os irmãos. Mas ele foi. Ele não se deixou influenciar pelas ameaças dos políticos, das autoridades da ocasião, que pressionavam para que as pessoas não confessassem que Yeshua era o Mashiach. Mas ele foi. Fez o mesmo que fez Nakdimon. Mas quando ele estava no caminho, não conhece a mulher do fluxo do sangue, que também encontrou obstáculos nos homens para chegar ao Senhor Yeshua, mas ela persistiu. Ela não deixou que os homens caídos fossem obstáculos para ela. Ela perseverou. Não, se totalmente eu tocar na hora da sua sessão, eu ficarei curada. Emuná. E conseguiu a bênção. E aí, quando chega uma comitiva para falar com Iaí, não incomode mais o mestre, sua filha acabou de morrer. Palavras. Você pode receber essas palavras e desistir, e ir embora. Mas vai continuar agora chorando, lamentando, como muitos estão chorando, lamentando, porque ouviram palavras de muitas pessoas, iludiram-se, pensando que elas fossem felizes, mas depois o tempo passou e percebeu, poxa. Mas e aí ele estava com o Senhor Yeshua, confiando nele, o Senhor Yeshua, olha, palavras, não incomode mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Está morta a tua filha. Palavras. Você pode receber palavras como essa, não é? Mas você pode estar junto ao Senhor Yeshua e ouvir o que ele tem a dizer. E muita gente infeliz porque muitas pessoas esbarraram nas palavras, até de crentes, que o fizeram desistir de perseverar na oração, por exemplo. Não? Deixaram que as críticas detonassem a sua emuná. Mas e aí não. O Senhor olhou para ele e disse, crer somente. Palavra, crer somente. Deixa eu pegar aqui, porque não me veio aqui à mente agora a palavra correta. E eu não quero transmitir uma palavra incorreta. Lembre-se que você é hoje resultante das muitas palavras que você ouviu desde a sua infância. Você selecionou, você escolheu, você tomou decisões, e você hoje é o somatório de todas essas decisões, dessas palavras, dos sentimentos que conduziram você. Pode haver mudança. Aleluia. Aleluia. A filha de Aí estava morta? Sim ou não? Estava morta. Mas o Senhor Yeshua, que disse para os discípulos, para Elohim tudo é possível. Para o pai do menino, Senhor, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Deixa eu ver aqui a palavra. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Tua filha está morta, não precisa incomodar mais o mestre, não. Parece que estavam tendo cuidado do Senhor, não? Mas aquilo é uma palavra de mensagem satânica. Yeshua, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas a morte, eu sou a vida. É nessa pessoa que você tem que confiar, aprender a confiar nessa pessoa e imitá-lo. Seja um discípulo dele. Tem muita gente falando do mundo. Muita gente falando do mundo. São 8 bilhões de pessoas, não? Falando. Mas quem tem a solução? A quem você tem dado ouvido? Tem outro texto, agora é o pai falando, não? Se quiser dizer ouvides, comereis o melhor desta terra. É o pai falando. Bom, eu vou parar por aqui, senão...
A quem você está dando ouvidos? Amém? Aleluia? Esta semana é uma semana decisiva para você. Escolha a quem servir. Quando você está ouvindo palavras de alguém, você está escolhendo a quem servir. Essas palavras estão incentivando você a quê? A chegar onde? A dar o crédito a quem? Os ouvidos provam as palavras. Eu sou um seguidor do Senhor Yeshua porque eu aprendi a não querer ser derrotado. Ser sempre vitorioso. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Você está ao lado de um derrotado ou de um vitorioso? Pergunte para ele. Se ele é derrotado, não peça para ele orar por você. Agora, se ele é um vitorioso, ore junto. Venceremos. Aleluia. Vamos vencer? No Senhor Yeshua somos mais do que